Quando a gente fala em trabalho e energia, né? Normalmente qual é a ideia? Trabalho é uma coisa difícil. E muitas vezes energia é uma coisa legal, não é verdade? Então, trabalho é uma coisa difícil, energia é uma coisa legal. Afinal de contas, eu quando era criança, via muito na televisão a propaganda do Super Nescau. Super Nescau, energia que dá gosto. Então, energia, olha, era uma coisa gostosa e o trabalho uma coisa complicada. Bom, mas por que eu começo falando da Revolução Industrial? Porque a Revolução Industrial, ela rompe com, digamos assim, a forma que a sociedade enxergava a questão da energia. E é muito interessante porque eu vou mostrar mais tarde que nessa época ali entre 1750 e 1830, o que a gente considera como hoje energia, naquela época ele era considerado como sendo força, tá? Então tem essa coisa interessante aí. Mas veja só, entre o período de 1750 a 1830, surge a Revolução Industrial, e ali o que nós tínhamos antes disso? Nós tínhamos máquinas, claro que sim, nós tínhamos máquinas, mas basicamente essas máquinas eram máquinas simples, essas máquinas elas dependiam basicamente do trabalho humano, e a partir da Revolução Industrial nós temos, digamos assim, a multiplicação da força através do uso dessas máquinas, mais propriamente a máquina a vapor. E o que acontece? Nós passamos a ter uma mudança na humanidade, onde nós temos a transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana crescente. Porque as pessoas começam, então, a vir para as cidades, e isso aí, no caso, cria a indústria, tá? De manufatura, e tudo isso pela revolução causada pela máquina a vapor. E a Inglaterra, naturalmente, se beneficia muito por inventar a máquina a vapor, ela passa a ter o monopólio da tecnologia, tá? Então, essa imagem que aqui eu coloquei retrata essa época, e essas máquinas aqui que aparecem eram as famosas máquinas de tear. Então, aí para produção de tecido. Então, essas máquinas funcionavam, é claro que tinha ali o funcionário para manipular essas máquinas, mas o ganho do tempo era enorme e a produção era muito maior por causa da máquina a vapor, tá? O vapor impulsionando, no caso, as máquinas de tear. Também houve, naquela época, um grande desenvolvimento, então, nas ferrovias, também a navegação nos mares, por causa dos barcos a vapor. E a máquina de vapor, o que ela faz, basicamente? Ela precisa de um combustível, nessa época era o carvão. Esse combustível, então, ele é queimado para, no caso, esquentar a água e produzir vapor. O vapor, ele é conduzido para um pistão e ele, no caso, empurra esse pistão. Esse pistão pode estar, então, acoplado a um sistema de transmissão com engrenagens, por exemplo, e o que vai acontecer? Nós conseguimos, então, transferir movimento para qualquer outro sistema. E aí, o que a gente tinha com isso? A multiplicação da energia, né? Bom, mas vamos voltar no tempo? Vamos voltar no tempo porque aqui a gente já está falando de uma época em que o homem buscava de forma incessante o significado de energia e trabalho. Tá? Foi um trabalho, foi algo, eu ia falar um trabalho árduo, foi algo árduo de fato, tá? Mas o homem então já nessa época estava desenvolvendo bem as teorias e estudos para chegar nisso. Voltando atrás, nós temos então a época dos gregos, e na época dos gregos, então, a maior preocupação era
explicar o movimento, eu já falei algumas aulas atrás, quando eu falei lá das leis de Newton, que na explicação do movimento, vamos pegar, é claro que antes de Aristóteles, que é quem aparece na foto, nós tivemos outros filósofos gregos que tentaram também explicar o movimento, mas o mais influente deles foi, de fato, no caso Aristóteles. Então, falando rapidamente, a teoria dos 4 elementos, nós tínhamos os elementos terra, água, ar e fogo, sendo que o elemento que ficava na base era a terra, sobre a terra a água, sobre a água o ar, e acima do ar nós tínhamos o fogo. E tudo isso abaixo, né, sobre a terra, mas abaixo da lua. E o Aristóteles, então, ele ainda coloca um 5º elemento que ficava além da lua, que seria o éter. Porque ele considerava que tudo que estava acima da lua, o movimento dos astros, era um movimento cíclico, tá? Um movimento cíclico, um movimento estável, e com isso, então ele considerava que esse movimento dos astros era algo imutável, tá? Perpétuo. Já os movimentos entre a Terra e a Lua eram movimentos, no caso, mutáveis. Então, uma pedra, quando você abandona, ela cai até o solo, porque ela tinha a mesma constituição do solo que a Terra, então ela buscava o lugar natural, veja esse termo lugar natural, que era a Terra. Os rios corriam para o mar, a tendência do fogo é sempre subir e ficar acima do ar. Então, essa era a teoria do movimento segundo Aristóteles. Mas, falando não só do movimento, mas explicando um pouco melhor essa questão do movimento, então, nós tínhamos ainda, através de Aristóteles, o que seria uma ideia de energia, porém isso é uma tradução, tá, lá do grego clássico, onde eles usavam o termo energeia, mas sem essa noção ainda de energia. E por que eu digo isso? Porque durante muito tempo o homem ele não compreendia o que era energia. Ele tinha uma ideia sempre de uma força atuante sobre os corpos. Então, aqui o que naquela época era considerado? Veja que aqui é uma consideração bem filosófica mesmo, que a energia correspondia aqui ao que se chamava de ato, força que atua, que transforma, que movimenta. Mas a energia correspondia, então, na verdade, a como se fosse um estado inicial ou um estado final. E nós tínhamos aqui a chamada dinamis, que correspondia à ideia de capacidade, tá? Então, observe que para os gregos, a dinamis, ou seja, a capacidade, a virtude que existiam nos corpos, poderia levar à forma final, que seria a questão do ato. Mas o pensamento grego, ele acreditava que se um corpo estava em movimento, basicamente tinha de existir uma força atuando sobre aquele corpo. Isso já foi discutido em aulas anteriores. E essa força que atuava sobre o corpo, então, era chamado de ímpeto. Então, quer dizer, todo corpo em movimento, ele era impelido por uma força. Se ele desenvolvia, então, uma velocidade constante, existia uma força que desenvolvia, né, esse movimento. O problema, até mesmo já naquela época, era conseguir explicar onde estava essa força, o que sustentava essa força. Bom, mas o que ocorre é que durante um período de tempo muito longo, praticamente 2 anos, essa ideia não mudou. E por que ela não muda? Porque ela foi tomada como se fosse uma espécie de dogma pela Igreja Católica. Então ela foi considerada como sendo um dogma. Isso era um grande problema para quem ia dizer contra ou questionar aí essa ideia aristotélica. Por quê? Porque sendo um dogma da Igreja, né,
quem tentasse afirmar qualquer coisa diferente era proclamado como um herege e respondia à Santa Inquisição. Galileu sofreu com isso, né? Ele teve que, na teoria heliocêntrica, ele teve que desmentir a teoria heliocêntrica na época, porque senão ele seria, no caso, levado à fogueira. Mas quem fundamenta as bases do movimento foi Galileu e Isaac Newton. Isaac Newton, no caso, aproveita muito dos resultados experimentais de Galileu. Nós temos toda a base, digamos assim, da teoria grega como uma base filosófica. E Galileu já tem uma base experimental. Então, quer dizer, a partir de Galileu, a relação do homem na visão dos fenômenos era totalmente diferente, tá? E Newton aproveita muito dos trabalhos de Galileu, muito da percepção de Galileu, e consegue, no livro Principia, com 4 leis, fundamentar aí o movimento, tá? Agora veja uma coisa. O Newton, ele fundamenta, então, todo o movimento, e de uma forma brilhante, tanto que é o que nós temos até hoje. Mas observe que eu escrevi aqui que Newton não pesquisou energia. Não fazia parte da pesquisa de Newton os termos trabalho e energia. O livro Principia não traz uma única citação a respeito de trabalho e energia. Quer dizer, o livro que ele fundamenta toda a base do movimento, com as 3 leis de Newton e a lei da gravitação, não traz absolutamente nada sobre trabalho e energia. O que leva a crer, né, que não fazia parte dos estudos de Newton a questão do trabalho e da energia. E o que nós temos que considerar aqui, que é muito importante, que eu não coloquei aqui, mas antes de Newton, o Descartes, ele cunha o termo quantidade de movimento, tá? E o problema é que ele não acertou na equação da quantidade de movimento, porque a quantidade de movimento ele acreditava que era um produto do volume de um corpo pela velocidade. E o Newton ele chega na forma correta do termo quantidade de movimento, onde ele coloca um produto da massa pela velocidade. O Newton também ele é responsável na época pela denominação da massa, pela conceituação de massa como sendo a medida da inércia. Porque também existia uma dificuldade naquela época a respeito do conceito de massa. O conceito de volume era claro para os cientistas, o conceito de densidade era claro para os cientistas, mas o conceito de massa não. E o Newton, ele também, então, consegue definir e conceituar a massa naquela época. Bom, ali nós temos a presença de Huygens em 1669, que ele, estudando colisões de corpos, o que acontece? Ele, no caso, percebe a conservação que existia na colisão, nessa interação entre os corpos, e ele, no caso, coloca, né, que o que se conservava era a multiplicação da massa pelo quadrado da velocidade. E um aluno dele, no caso, que era o Leibniz, ali ele apresenta, depois num outro trabalho, o termo vis viva, que eu coloquei aqui como nome dessa aula, e era o produto da massa pela velocidade ao quadrado. E ali observa que o que nós temos como energia cinética, atualmente, é massa vezes velocidade ao quadrado, só que dividido por 2. Aqui precisamos fazer um parênteses, porque nem Huygens, nem Leibniz, eles tinham a concepção de energia, tá? Para eles, a concepção da vis viva ainda era uma concepção de força. Tudo bem? Então, era uma concepção de força, ainda não era uma concepção de energia. Agora, veja só, quando que começa
a aparecer, digamos assim, com mais força a questão da energia. Nós temos aqui uma tubulação que ela sofre um estreitamento e nos trabalhos de Daniel Bernoulli, que desenvolveu trabalhos na área de hidrodinâmica, que é responsável pelo chamado princípio de Bernoulli, o que acontece? Nessa época, nos seus trabalhos, ele já apresentou a ideia da conservação da energia. Então, ele apresenta ali uma somatória na sua equação, uma somatória da chamada vis viva com a vis potentialis. Que no caso, se nós formos olhar, o que seria isso agora? A soma da energia cinética, que é a energia de movimento, conhecida como mv ao quadrado dividido por 2, com a energia potencial, mgh. Na época, ainda acreditando como sendo força, colocado então como força. Mas ali aparece, né, no caso, a ideia da conservação através desse trabalho de hidrodinâmica. O trabalho de Bernoulli, ele mostrava o seguinte, que se nós pegarmos aqui essa parte da tubulação que tem maior área, se nós admitirmos que nós temos uma determinada pressão exercida por um líquido em movimento, então nós temos um fluxo de líquido nessa tubulação. Se nós admitirmos, então, a pressão exercida por esse líquido em movimento, esse líquido apresenta uma velocidade, no caso, V1. E o que acontece com o estreitamento da tubulação é que nós temos uma diminuição da pressão e, com isso, um aumento da velocidade através dessa tubulação. E, no caso, o Daniel Bernoulli, ele percebeu essa relação e enxergava que isso acontecia por causa de uma conservação, no caso de... Hoje a gente sabe que é uma conservação de energia, mas como eu falava, naquela época ainda, eles não tinham essa ideia clara na cabeça, como sendo energia, e sim uma ideia de força. Agora, olha só. Em 1743, um cientista francês, que era o D'Alembert, ele, no caso, apresenta uma obra que é o Traité de Dynamique. E ali ele tentava resolver uma controvérsia entre quantidade de movimento e a força viva. E o que acontece? Ele apresenta duas equações. A primeira equação, força multiplicada por tempo, é igual à variação do produto massa vezes velocidade. Essa variação do produto massa vezes velocidade, isso aqui é a quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento. E observe que o D'Alembert consegue, então, associar a variação da quantidade de movimento ao produto força vezes intervalo de tempo. Essa equação, que ele apresenta nessa obra de 1743, é a equação que a gente considera como teorema do impulso nos dias atuais, tá? Guarda bem essa informação. E também, para tentar resolver a controvérsia, a segunda equação que ele apresenta é muito próxima do que nós temos hoje em dia, onde o produto força em função da distância multiplicado pela distância é a variação da vis viva. Observe que aqui, esse produto, força em função da distância vezes distância, para nós é o trabalho realizado por uma força. Isso aqui é igual à variação da vis viva, onde seria quase o teorema do trabalho em energia cinética. Porque o teorema do trabalho em energia cinética diz que a força multiplicada pela distância, isso quando força e distância são aplicados na mesma direção e no mesmo sentido, é igual à variação de mv ao quadrado dividido por 2. Então só faltou ali essa divisão desse termo por 2, nesse trabalho apresentado pelo D'Alembert em 1743. Agora veja só. Até esse momento, o termo energia ainda não existia, meus amigos, tá? Até esse momento, o termo energia não existia. E aí, o que vai acontecer? Bom, nós temos aqui mais
alguns trabalhos sendo apresentados. Thomas-Young, que é o mesmo da experiência da dupla fenda. Aliás, tem dois cientistas aqui que... o Thomas-Young, ele é o cara que apresenta, no caso, a luz como uma onda, tá? É o cara que apresenta a luz como onda, o Thomas Young, por causa do experimento da dupla fenda. Porque até Thomas Young tinha muita força a teoria da luz como partícula, por causa de Isaac Newton. E o nosso querido... cadê que me fugiu o nome dele? O nosso querido Huygens, tá? Ele, na época de Isaac Newton, então ele acreditava, no caso, a luz como sendo, no caso, onda. Mas Newton acreditava na luz como sendo partícula. E como Newton tinha muito mais força naquela época, junto à Real Sociedade de Física da Inglaterra, o que acontece? A teoria, digamos assim, atomista de Newton tinha muito mais força. Então, por isso, naquela época, a luz era considerada como partícula. Mas, observa que, então, esses dois cientistas aqui que já acreditavam na luz como ondas, apareciam também nesses trabalhos para tentar, no caso, definir o que seria a questão da energia, tá? Então, o Thomas Young, em 1807, ele usa o termo energia como capacidade de realizar trabalho, tá? Capacidade de realizar trabalho. Bom, só que ainda não existia a ideia tão clara a respeito desse termo energia, tá? O termo energia, apesar de a gente falar que ele não tinha sido usado ainda. Observa ali que somente em 1826 trabalha igual ao produto da força pela distância. Fica, então, estabelecido ali pelo Jean-Victor Poncelet. E somente em 1829, o Gustavo Coriolis, tá? Ele chega à nossa forma atual de energia cinética, como mv ao quadrado dividido por 2. Porque ele percebe que o mais importante no movimento dos corpos, então, não era a força viva, mas metade da força viva. E o termo energia cinética, veja só a demora, desde quando a gente pega ali em 1669, quando é cunhado o termo, até chegar em 1829, mais de 150 anos, quando Lord Kelvin, que ele era um estudante do calórico, a gente vai, em termologia, falar a respeito do Lord Kelvin, então ele usa o termo energia cinética pela primeira vez, considerando como energia associada ao movimento dos corpos. Tá ok? Uma revista informa que certo modelo de automóvel possui um motor de 100 cavalos, 100 CV. Sabendo que um CV é aproximadamente igual a 736 watt, a informação indica que esse motor, no intervalo de tempo de 1 segundo, é capaz de... Aí nós temos ali as alternativas. O que nós temos, então, aqui é o conceito de potência. E aí você vai pensar, pô, professor, sacanagem, você falou aí praticamente meia hora sobre energia e agora vem com uma questão de potência. Na verdade, gente, tá? A potência, ela é uma razão do trabalho pelo tempo. Então, vou colocar aqui, ó, potência representada por P é igual a uma razão do trabalho dividido pelo tempo. Tá? O trabalho, então, só recordando, ele, no caso, é um produto da força vezes o deslocamento. Desde que a força tenha o sentido de aplicação igual ao sentido que o corpo é deslocado, certo?
Aí o que nós temos, por exemplo? Ah, mas e se a força não tem a mesma direção aí no caso do deslocamento? São direções diferentes. Então nós temos que projetar a força no mesmo, na mesma direção ali do deslocamento. E quando nós projetamos a força, então, nós temos o produto força-deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Por exemplo, se força e deslocamento já estão na mesma direção e no mesmo sentido, nós temos um ângulo de 0 graus. E o cosseno de 0 vale 1. E a nossa expressão do trabalho fica apenas trabalho igual a força vezes deslocamento. Tudo bem? Então, olha só, a potência é uma razão do trabalho pelo tempo. E ali, aproveitando um pouco da teoria que a gente viu, o trabalho ele é caracterizado como uma variação de energia. Tá? Então, o trabalho é uma variação de energia. O trabalho tem uma expressão que é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois, desde que estejam em direções diferentes. Porque daí o cosseno na mesma direção e sentido aqui, o ângulo seria 0 graus. Isso aqui vale 1. Tá? Mas a potência, então, é uma razão entre o trabalho e o tempo. E a potência nós podemos encarar como uma taxa de realização do trabalho, rapidez com que se realiza trabalho. Observe que o nosso problema apresenta uma unidade de 100 cavalos, uma intensidade aqui de 100 cavalos para a potência do motor. Só que a unidade do sistema internacional, no caso, é o watt, representado pelo W. Futuramente nós vamos falar aqui na live a respeito do watt, tá? Então, olha só o que acontece aqui. Nós primeiro vamos pensar o seguinte. Se nós temos cada cavalo valendo 736 watt, 100 cavalos, basta, nesse caso, multiplicar 736 por 100. Então, nós temos 736, jogo esses dois zerinhos aqui atrás, ou seja, 73.600 watts. Aqui, nesse caso, então, deixa eu realizar esse cálculo, tá? O que nós temos? Ó, acompanha minha setinha, vou aproveitar esse espacinho aqui, tá? Então, para nós, a potência. Se eu escrever isso aqui em notação científica, eu tenho 7,36 vezes 10. No caso, observe 4 casas, que é igual ao trabalho dividido pelo tempo. E no caso, aqui nós temos que essa potência está associada a esse. Qual é o trabalho realizado no intervalo de tempo de 1 segundo. Então, está aqui, ó, tempo 1. Quando eu lanço 1 multiplicando, eu vou ter o mesmo resultado. Então, o trabalho ele corresponde a 7,36 multiplicado por 10 a quarta. Aqui a unidade de trabalho ou energia é a mesma. Essa unidade é o joule. Tudo bem? Então, a unidade de trabalho e de energia é a mesma. Esse J aqui é de joule. Vamos lá, nós temos aqui uma segunda questão. Essa segunda questão traz o seguinte. Um garoto corre com velocidade 5 metros por segundo em uma superfície horizontal. Ao atingir o ponto A, passa a deslizar pelo piso encerado até atingir o ponto B, como mostra a figura. Considerando a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito cinético entre suas meias e o piso encerado é D. Então aqui, talvez, ou certamente, vocês não consigam ver com tanta clareza a figura. Mas, nessa posição A, ele apresenta a velocidade de 5 metros por segundo.
E aqui, quando ele é parado pelo zelador, ele tem a velocidade de 0, certo? Então, observe que o que ocorreu? Uma variação na velocidade. Nós temos em cada uma dessas posições, do menino, nós temos associado uma energia cinética. Então, eu posso dizer que eu tenho uma energia cinética que eu posso chamar de energia cinética inicial, esse 0, nessa posição. E aqui, eu vou dizer que na segunda posição eu tenho uma energia cinética final C. Mas pode dizer, mas espera aí, se ele está parado, velocidade nula, vai ter energia cinética? A energia cinética vai ser também 0. Velocidade 0, energia cinética 0. Mas é importante compreender que aqui nós temos uma aplicação do teorema trabalho-energia cinética, onde nós vimos que o trabalho ele corresponde aí a uma variação de energia, certo? E nesse caso aqui, o que aconteceu? Se o menino ele vem escorregando, velocidade 5 metros por segundo, e ao longo dessa distância, tá? Que aqui corresponde, não está aparecendo também, mas é uma distância de 10 metros. Se ao longo desses 10 metros a velocidade baixa de 5 para 0, nós tivemos uma força atuando entre a superfície e os pés do menino, onde essa força aqui seria a força de atrito. E entendemos, então, que foi a força de atrito que realizou, no caso, o trabalho. Quando eu falo a força de atrito foi quem realizou o trabalho, a força de atrito foi responsável, então, por fazer com que ocorresse a variação da energia cinética. Então, nesse caso aqui, gente, o trabalho é o trabalho da força de atrito. Então, eu tenho força de atrito multiplicado pela distância. Aqui, nós temos um ângulo de 180 graus. Por quê? Porque o deslocamento, vou colocar aqui na cor escura, o deslocamento seria esses 10 metros. Tá? O meu vetor de deslocamento, ele faz um ângulo raso aqui com o meu vetor força de atrito. E se é um ângulo raso, nós temos 180 graus. Então, cosseno de 180 igual à variação da energia. Tudo bem? Então, olha só. O que nós procuramos? Qual seria o coeficiente de atrito? Tá? Qual seria o coeficiente de atrito? No nosso desenvolvimento, então, aqui, nós temos a força de atrito, coeficiente de atrito. Nesse caso aqui, deixa eu relembrar aí. Tá? Eu vou aproveitar o menininho que está aqui. O que acontece? Bom, aqui os pés dele não estão junto ao solo. Tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui. Quando nós temos um corpo sobre uma superfície, nós temos a atração da Terra por esse corpo, que é a força-peso, e no caso nós temos a superfície empurrando esse corpo verticalmente para cima, que seria a força normal. Se esse corpo ficar em repouso sob a ação dessas duas forças, ou se ele se movimentar sobre a superfície, tá? Nós temos que essas forças elas são de mesma intensidade e elas têm sentidos opostos. Então, nesse caso aqui, peso igual ao normal, a força de atrito μ, mg, que multiplica d, que multiplica menos 1, vezes a energia cinética final, menos a energia cinética, no caso inicial. Tá? Deixa eu tirar esse C daqui, tá? Esse aqui é energia cinética. Nesse caso aqui, podemos simplificar alguma coisa? Podemos. Nós podemos simplificar a energia final, tá? E observe, então, que no nosso desenvolvimento, então, teremos
coeficiente de atrito, massa, gravidade, distância. Eu tenho aqui um negativo e aqui com esse sinal negativo torna-se tudo positivo, que é igual a mv ao quadrado sobre 2. Podemos simplificar a massa. E agora, substituindo os termos, nós conseguiremos chegar no valor desse coeficiente de atrito. Tudo bem? Eu só vou aqui colocar uma nova tela. Então, uma nova tela aqui. Deixa eu retomar a equação que eu havia escrito. Então, nós temos o coeficiente de atrito, aceleração da gravidade, vezes d, v ao quadrado, dividido por 2, certo? Dá uma olhadinha. A equação que eu tinha aqui, a expressão, eu passei para essa nova tela. Então, aqui, o nosso objetivo é determinar o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito igual a aceleração da gravidade 10, distância que o menino percorre 10, velocidade 5 ao quadrado sobre 2. Observe que o nosso coeficiente de atrito será 25. E aqui eu tenho produtos 10 vezes 10, que é 100, que eu posso lançar para o lado direito, que vai dividindo também. E, portanto, multiplicando 2. Eu fico com 25 sobre 200. Quando nós realizamos essa divisão, nós chegamos no valor de 25 dividido por 200, 125. A unidade aqui não tem, é uma grandeza adimensional, o coeficiente de atrito, certo? Então, tá aí a resposta ao nosso probleminha, tá? E aqui nós temos uma terceira questão para resolver. Então, nessa terceira questão, está ali, ó. Um corpo de massa 30 kg se desloca 2,5 metros sobre uma superfície plana e horizontal, que está na figura sob a ação da força F. Considerando os dados da figura, o trabalho realizado por F em joules vale. Gente, nessa live, nós falamos sobre trabalho e energia, mas tem uma característica a respeito do trabalho que eu não cheguei a comentar, vou aproveitar para comentar agora. Quando nós temos o gráfico, tá, da força, aqui força dada em newtons, em função da distância, aqui sistema internacional metros. Isso aqui não é um gráfico, meus queridos, tá? Seria apenas um quadriculado, ou a força colocada num quadro gráfico para a gente avaliar aí a sua intensidade, mas não é um gráfico força por deslocamento, tá? Não é um gráfico força deslocamento isso aqui. Mas quando nós temos um gráfico força deslocamento, o que acontece? Então, considere que nós temos aí uma curva qualquer, tá? Por exemplo, isso aqui, ó. E nós queremos determinar o trabalho. Então, para todo gráfico força versus deslocamento, se nós considerarmos a área, então olha só, sob a curva, essa área sob a curva, ela representa o trabalho, tudo bem? Então isso aqui é um conceito, basta qualquer gráfico força vezes deslocamento, você calcula a área, e essa área do F versus deslocamento é igual ao trabalho. Guarde essa informação, que ela é uma informação importante, tá? Agora o negócio é o seguinte. Vamos à nossa questão. O que eu tenho? O corpo se desloca na horizontal. Então, o nosso corpo ele vai ter um deslocamento horizontal. Tá? A força está aplicada aqui nessa direção representada dentro do quadriculado. Nós temos a informação que cada 2 quadrinhos vale 2 newtons, certo? Agora o negócio é o seguinte, quando nós pegamos a expressão trabalho, força versus deslocamento,
apenas desse modo, é porque está subentendido que isso aqui está multiplicado por 1. E se está multiplicado por 1 é porque o cosseno de θ é igual a 1. Logo, esse ângulo θ é 0 graus, o que faz com que força e deslocamento tenham a mesma direção e o mesmo sentido. Então, observe que esse quadriculado permite que a gente aqui considere, no caso, tá? Considere, no caso, o quadriculado para determinar aqui a componente da força que ficaria na mesma direção do deslocamento. Então, essa componente aqui, ela vai pegar aqui um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Essa componente aqui seria, para mim, a componente Fx. Essa Fx, ela tem 10 quadradinhos. Cada 2 quadradinhos tem 2 newtons. Logo, se tem 10 quadradinhos, essa componente aqui, tá? Essa componente aqui, ela corresponde a 10 newtons. Tá? Então, é muito importante entender aqui que eu projetei essa força na horizontal para ficar com a mesma direção e sentido do deslocamento e usar na expressão trabalho, força multiplicado por deslocamento. Tá? Nesse caso, então, vamos lá. O trabalho corresponde à força que agora, essa componente, sabemos ter 10, para um deslocamento de 2,5 metros, o que dá um trabalho, no caso, de 25 joules. Tudo bem? Então, está aqui 25 joules. Considere um bloco de massa M em repouso sobre uma superfície horizontal isenta de atrito. Uma força F constante atua sobre esse bloco ao longo de uma distância d, de forma que se atinge uma velocidade v1. Em seguida, repete-se a operação sobre esse mesmo bloco, também inicialmente em repouso, mas dessa vez a força F atua sobre o bloco ao longo de uma distância 2d, atingindo uma velocidade v2. Pode-se afirmar que a razão v1 sobre v2 é. Então, vamos lá. Nós temos aqui essa questão que também utiliza aqui o teorema do trabalho e energia. Então, o que nós vamos usar nessa solução? Trabalho é igual a variação de energia, tá? Aí, o que nós temos? Isenta de atrito, então não temos aqui a força de atrito atuando. A força F atua constantemente sobre esse bloco, ao longo de uma distância d, e nós temos uma velocidade v1. Tá? Então, presta atenção no seguinte. Aqui eu posso considerar, então, uma superfície. Gente do céu, considera aí essa superfície como sendo plana e horizontal, tá? Por favor. Então, eu tenho aqui o deslocamento produzido. E eu tenho essa força que atua aqui na mesma direção. Aí aqui tem um detalhe, que tem gente que fala, pô, mas o problema não fala que a força está na mesma direção. Na realidade, o que acontece? Eu podia colocar a força em qualquer direção, só que eu ia ter que pegar a projeção da força na mesma direção do deslocamento, que é o equivalente a colocar a força na mesma direção do deslocamento. Quando eu pego esse bloco do repouso, aplico essa força por um determinado tempo, essa força constante, o que vai acontecer? Esse bloco, ele mais tarde estará mais adiante e ele vai ter, então, como dito no problema, uma velocidade aqui, v1, certo? Então, é isso que acontece. Nesse caso, agora vamos desenvolver para essa situação. O trabalho seria a força aplicada, multiplicada pela distância. Nós temos aqui a energia cinética final, que é a energia devido à velocidade
ou associada à velocidade V1. Então eu tenho a massa desse bloco, V1 ao quadrado, dividido por 2. Menos 0. Por quê? Era a energia inicial, certo? Ele estava em repouso. Aqui, inicialmente, velocidade igual a 0. Então, por isso que não tem essa energia aqui, energia inicial. Agora, presta muita atenção no que eu vou fazer. O que é a segunda situação? A segunda situação, o que vai acontecer aqui, né, seria o seguinte. O nosso bloco, com a mesma massa, o mesmo bloco, com velocidade inicial 0, sujeito à mesma força F, tá? A mesma força F. Mas daí o que acontece? Ele sofre o deslocamento aqui, que eu vou chamar de D', só que o módulo desse deslocamento, tá? Vou colocar aqui, ó, o módulo desse deslocamento D' é 2D. E aí o que vai acontecer? Ele vai chegar mais adiante, depois de percorrer 2D, e ele vai ter uma velocidade V2. Nós queremos a razão entre V1 e V2. Agora observa o seguinte. No segundo caso, eu tenho que trabalho, tá? Como é um trabalho diferente do primeiro, vamos chamar de trabalho linha, que é igual à variação da energia. Aqui eu tenho a mesma força aplicada para uma distância 2D. Eu tenho a energia cinética final, mv2 ao quadrado sobre 2, menos, estava em repouso no início, 0 também. Tudo beleza? Tudo tranquilo, gente? Agora, observa o seguinte. Esse termo aqui, quando eu jogo 2 para cá, eu passo a ter 2fd dividido por m. Olha só, joguei o 2 multiplicando e m dividindo. V1 ao quadrado. Tranquilo? Então, olha só o que eu fiz. 2fd sobre m, V1 ao quadrado. Aqui, eu só vou jogar o m dividindo. Então, eu tenho, só rearranjando, tá? 2fd sobre m igual a V2 ao quadrado, só que dividido por 2. Como esses termos eles são iguais, 2fd sobre m, 2fd sobre m, significa que V1 ao quadrado é o mesmo que V2 ao quadrado sobre 2. Então, preciso de uma tela nova. Por favor, me acompanhe. Então, isso significa que eu tinha 2fd sobre m igual a V1 ao quadrado, e eu tinha 2fd sobre m, V2 ao quadrado, só que sobre 2. Observe aqui que isso permite que a gente iguale, de forma que teremos V1 ao quadrado igual a V2 ao quadrado sobre 2. E com isso eu posso lançar esse 2 multiplicando. Então, ou melhor, ele quer a razão, né? Voltemos. Então, isso aqui é V1 ao quadrado divididos por V2 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 2. Nesse caso aqui, vou utilizar esse espaço. Eu tenho que V1 sobre V2, como aqui está o quadrado, temos raiz no lado oposto, é igual a raiz de 1 sobre 2, ou raiz de meio. E está aqui, então, resolvida essa razão entre as velocidades, tá? Então, lá nas nossas alternativas, é a letra D. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Então, tá aí mais uma questão resolvida. Então, olha só. Um funcionário de uma transportadora, desejando colocar várias caixas na carroceria de um caminhão, desenvolve um dispositivo que consiste numa rampa de madeira apoiada na extremidade do veículo, conforme ilustra a figura. A altura da carroceria em relação ao solo é igual a 1 metro, tá?
E o funcionário aplica a cada caixa uma força constante de 60 newtons paralela à rampa. Se considerarmos que cada caixa tem massa igual a 30 kg e que o coeficiente de atrito μc da caixa com a rampa vale 0,20 e que a extensão da rampa é de 2 metros, pergunta-se, tá? Quanto vale o trabalho realizado pela força aplicada à caixa e quanto vale o trabalho realizado pela força de atrito? O professor esqueceu de colocar aqui a rampa, tá? Então eu vou colocar a minha rampa aqui. Olha só, deixa eu ver se eu tenho uma figurinha aqui de rampa. Eu tenho uma figurinha de rampa aqui. Então, tá aqui, ó. Essa é a rampa, tá? Essa é a rampa. Então, de acordo com o que foi colocado aqui, nós temos 1 metro e extensão da rampa aqui, 2 metros, tá? Aqui, 2 metros. E aí, o que acontece? O bloquinho, ou a caixa está aqui. E essa caixa deverá ser empurrada por esse funcionário para poder subir a rampa e entrar no caminhão. Beleza? Então, olha só. Aqui nós temos uma primeira informação muito importante, que o funcionário, o que ele faz? Ele aplica em cada caixa uma força constante de 60 newtons paralela à rampa. Então, eu tenho a força aplicada aqui paralelamente à rampa, tá? Força F. Que horror, hein, gente? Que horror. Ó, esses dois risquinhos aqui é que isso é paralelo a isso, tá? Então, paralelo. Se é paralelo, o que vai acontecer? Aonde que está o deslocamento nisso aqui? O deslocamento está ao longo da superfície. Logo, o deslocamento é pela rampa, o meu vetor de deslocamento também é paralelo à superfície e paralelo à força. Nós temos aqui aquela situação em que, letra A, o trabalho, ele corresponde à força multiplicada por deslocamento. Como ambos estão na mesma direção e no mesmo sentido, beleza, tá aqui, ó, F vezes D. O que torna muito fácil essa tarefa, trabalho será força aplicada 60, deslocamento ao longo da rampa, a caixa percorre 2 metros, e com isso nós temos um trabalho realizado de 120 joules. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então tá aí, solucionado. E agora nós temos o seguinte. O item E, quanto vale o trabalho realizado pela força de atrito? Tá? Então, o que acontece? Quando a caixa é empurrada ao longo da rampa, existe uma força que se opõe ao movimento, que é uma força de contato, que seria aqui a força de atrito. Se nós pegarmos agora a força de atrito, presta muita atenção aqui, a força de atrito, tá? Em relação a D, nós temos um ângulo de 180 graus. Então, presta muita atenção nisso, um ângulo de 180 graus. Nesse caso aqui, tá? Eu vou até já abrir esse raciocínio na próxima tela. A massa aqui vale 30 kg e o coeficiente de atrito 0,20. Isso nós precisamos, tá? Então é o seguinte, vamos para a próxima tela aqui. Porque, então, funciona assim, ó. Eu tenho aqui a rampa, eu tenho aqui a minha caixa sobre a superfície. Aqui o sentido do deslocamento e a direção através do vetor. E aqui a força de atrito. Não vou colocar a força F, porque o nosso objetivo agora é calcular o trabalho da força de atrito, certo? Esse trabalho, então, ele corresponde a, no caso, força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno, que nesse caso é de 180 graus. Agora preste atenção no seguinte. Porque força de atrito corresponde a um produto de μ vezes a normal. Coeficiente de atrito cinético
Nesse caso, por causa do movimento, multiplicado pela normal. Aqui, o que nós temos? Olha, como é um plano inclinado, nós temos aí a decomposição no caso do peso, certo? Então, nós teríamos aqui uma componente Px, tá? Uma componente Px, que é para baixo todo santo ajuda, então no mesmo sentido da força de atrito, e perpendicular ao plano nós temos a componente Py. Veja que eu já estou falando de componentes. A superfície empurra essa caixa, no caso, perpendicular à própria superfície, então a normal. Observe que aqui nós vemos que a normal ela tem a mesma intensidade do PY, porque são contrários, tá? Então, mesma intensidade PY. Já fizemos isso em outra aula, só vou relembrar aqui. Px, por isso a importância de acompanhar todas as lives aí. O professor Carlos fica muito contente com quem acompanha aí todas as lives, tá? Então aí, ó, mg, px, seno de θ. Inclusive na aula que eu apresentei ali plano inclinado, eu fiz essa dedução, tá? Eu fiz essa dedução. E aqui eu tenho py como mg cosseno de θ. Então, olha só, vou fazer o cálculo da força de atrito. A força de atrito seria o μ cinético vezes mg cosseno do ângulo, cosseno de θ. Então, essa força de atrito corresponde, gente. O coeficiente foi dado como 0,2, a massa 30, a gravidade 10, e o cosseno, você vai me acompanhar aqui agora, o cosseno, o que nós temos? Ó, aqui já está muito tumultuado, vou pegar minha figurinha limpa aqui, meu planinho inclinado. O meu ângulo, ele está aqui, ó, 30 graus. Essa distância aqui, ela vale 2 metros. E no triângulo é a hipotenusa, é o maior lado. Aqui é 1 metro. Então, significa que eu tenho cateto oposto ao ângulo e tenho hipotenusa. Logo, né, eu aqui preciso utilizar, no caso, o cosseno, tá? Então, eu ainda preciso saber aqui, ó, o cateto adjacente, eu preciso descobrir, tá? Vou precisar descobrir esse cateto adjacente, é o que nós vamos fazer, então, aqui. Ou melhor, realmente aqui precisamos, vamos fazer isso, vamos lá. Então, aqui, vou por esse caminho agora, vamos lá. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Usando o Teorema de Pitágoras, vamos descobrir quanto que vale aqui esse ladinho, tudo bem? Então, pelo Teorema... Opa, mas espera aí, eu já coloquei que é 30 graus. Olha só, galera, o raciocínio aqui ele foi muito rápido, tá? O raciocínio aqui foi muito rápido. Eu já coloquei o ângulo, sendo que... Deixa eu voltar, né? Vocês devem estar dando risada de mim agora. O problema ele não fala no ângulo de 30 graus. O problema não fala no ângulo de 30 graus, tá? Você pode ver no enunciado, ele não fala no ângulo de 30 graus. Aí eu venho aqui e coloco 30, mas por quê? Porque eu já tinha feito o cálculo desse ângulo automaticamente somente com os valores que tinha aqui, tá? Então, olha só. Nesse caso aqui, vamos voltar, tirar daqui. Opa! Ó. O ângulo aqui é o ângulo alfa, né? Que a gente não conhece. E aí, pelos valores da altura e do comprimento da rampa, o nosso raciocínio aqui seria seno de alfa, cateto, no caso oposto, 1 sobre 2, e no caso seno de alfa igual a 0,5, certo? E o seno do ângulo, que tem valor 0,5,
corresponde ao ângulo de 30 graus, tá? Então eu estava fazendo confusão ali, porque na verdade eu tinha feito o cálculo automático aqui, tá? Desculpe, fiz o cálculo automático, mas agora está aqui, né? Por que 30 e por que aqui cosseno de θ para nós? Então, é cosseno de 30, tá? Cosseno de 30 graus. Então, continuando, a força de atrito seria 0,2 que multiplica 30, isso dá 6, vezes 10, 60, vezes 0,86. Com isso, temos uma força de atrito. Deixa eu bater na calculadora aqui, gente. Tá? Então, cosseno de 30 vezes 60, 51,96. Então, força de atrito, 51,96 newtons. Praticamente 52, né? Bom, uma vez que temos a força de atrito, podemos calcular o trabalho. Então, o trabalho é 51,92 multiplicado pelo deslocamento ao longo da rampa, que é 2, vezes o cosseno, que é menos 1. E esse trabalho corresponde, então, olha só, arredondando isso aqui, deixa eu ver. Bom, é só dobrar, né? Vamos multiplicar por 2 aí. 103,92. Era praticamente 52, ia dar 104. Negativo, menos 103,9 joules. Então tá aí, ó. Esse é o trabalho realizado pela força de atrito. Vou chamar aqui de trabalho AT, trabalho do atrito, certo?